Muito bem, muito bem, muito bem. Seja muito bem-vindo você para esse nosso momento aqui. É muito importante, de grande relevância aqui na Jornada de Honra, no nosso podcast, onde o objetivo aqui é formar, trazer clareza para você, de fato, o que é a Jornada de Honra e para quem de fato é a jornada de honra. E hoje eu quero compartilhar, vou ensinar você, eu vou trazer um conteúdo para você. Conteúdo é esse que vai trazer uma clareza para você entender um pouco mais sobre a honra, o porquê você precisa ir em encontro da honra, porque você precisa então buscar essa jornada, estar nessa jornada, a jornada de honra. Para você que não me conhece, eu sou o Anderson, criador do método do Jornada de Honra. É uma metodologia que há mais de 15 anos eu tenho treinado homens a se encontrar de fato com a sua essência, com a essência do ser. Isso, nesses 15 anos, foram práticas. Homens, mentorias que foram dadas, entregues, transformadas, homens que estavam perdidos, de fato com a sua essência, com quem de fato ele é, onde ele está e como sair dessa entrada. A jornada de honra, ela traz clareza, te posiciona a de fato a entender quem você é, aonde você está e o para quê da sua jornada e o para que você está aqui nessa terra. Fica atento, porque hoje eu vou compartilhar com você, sobretudo, as 3 camadas da honra. Da jornada de honra, você vai aprender sobre honra e sobre 3 camadas fundamentais que vai mudar o seu conceito de quem eu devo honrar e por que eu preciso participar da jornada de honra. Anote aí, então, 3 camadas da honra. Primeira camada, você precisa entender que existe uma estrutura invisível do homem de honra. E essa estrutura, ela transcende da sua razão e vai de encontro com a sua essência, a essência do ser. Ou seja, a essência do seu ser, do poder do alto, do poder de Deus que está em você, que você vai acessar e vai ativar. E para isso você precisa entender as 3 camadas. Primeira camada que nós vamos falar aqui é, sobretudo, honrar a Deus. Segunda camada de suma importância, honrar os seus pais. Terceira camada de suma importância, honrar esposa e filhos. Preste bem atenção o motivo dessa conexão, o poder que existe nessa conexão de honrar a Deus, honrar os seus pais e honrar esposa e filhos. Você pode dizer, eu não sou casado, não tenho filhos, não tenho esposa, não tenho filhos, mas você tem uma família, você tem pessoas que você precisa honrar. Existe um versículo que diz assim para nós: dar honra a quem tem honra. E a pergunta que eu faço para você é: quem são as pessoas que você precisa honrar? E honrando essas pessoas, você vai acessar e ativar a essência do seu ser. E na primeira camada, nós vamos falar, então, sobretudo, a jornada de honra, ela ensina que a honra não é um comportamento isolado, ela é uma arquitetura espiritual e moral. E se isso é relevante para você, eu peço que você anote porque isso pode mudar a sua história. E essa arquitetura, ela tem 3 camadas fundamentais, como eu disse: honrar a Deus, honrar os seus pais e honrar esposa e filhos. E um dos motivos dessa conexão, preste bem atenção. Muitas pessoas, mas por que você está falando de honrar a Deus? O que isso tem a ver com a jornada de honra? É a base. É a base da honra, está aqui, você vai entender. Motivo pelo qual muitas pessoas me procuram. Eu não quero estudar sobre isso, falar sobre isso. Eu quero falar sobre da minha vida financeira, minha vida emocional, a minha vida social. Amigo, presta bem atenção. Na jornada de honra, nós vamos falar de camadas, da essência, da sua essência. E por isso você precisa passar por esse processo e entender, de fato, a sua jornada. Vamos lá então falar da honra, honrar a Deus. Anota aí. Anota porque eu vou te ensinar, de fato, como isso pode mudar a sua essência, mudar a sua jornada. Por que eu devo honrar a Deus? Eu devo honrar a Deus e amar a Deus.
honrar a Deus e amar a Deus. Mas por quê? Porque Ele é o Criador. Mas por quê? Porque Ele me fez a sua imagem e semelhança. Mas por que, Anderson? Porque quando eu acesso essa realidade, traz clareza sobre tudo de um governo. E muitas vezes, muitos homens, eles me procuram, através da mentoria do Jornada de Honra, para entender um pouco mais sobre a questão da honra, sobre a questão do governo da honra. Por que eu não consigo governar? Por que eu não consigo entender a essência da honra? E muitas vezes, presta atenção, muitas vezes a pessoa já é um profissional, já é um empresário bem-sucedido, tem sucesso em muitas áreas, mas ele não tem um governo da honra. E para você ter o governo da honra, anota, você precisa entender que Deus precisa nos governar. Quando eu me torno permissível ao governo do Criador, logo eu consigo governar a minha essência. E para eu governar a minha essência, eu preciso acessar e ativar a essência do meu ser. Se você entender esse conceito, esse princípio da honra, do porquê eu devo honrar a Deus, a sua jornada já começa a mudar. Aqui você vê então a importância de você então honrar a Deus. E honrar a Deus é submeter o quê? A sua vontade, a vontade de Deus. Buscar a direção antes de agir. Reconhecer limites e um temor reverente ao Criador. E quando um homem honra a Deus, o que ele recupera? Ele recupera a clareza da sua vida, da sua jornada, do seu posicionamento como pai, como filho, como esposo, como empresário, como um líder. Isso traz clareza, dá direção para a sua vida e, sobretudo, uma autoridade espiritual, porque você está buscando algo que transcende a razão daquilo que se diz hoje na nossa sociedade. E isso traz para você uma paz interior, onde traz um equilíbrio emocional, onde você consegue de fato entender quem você é e qual é a sua missão aqui nessa terra. E agora eu quero falar um pouco para você sobre essa segunda camada, a camada de honrar os pais. Eu quero que você comece a conectar uma coisa com a outra e você vai entender o quanto isso é relevante e pertinente para a sua vida. Para você que não sabe, honrar os pais é o quarto mandamento. Honrar teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias. Preste atenção o quanto isso é importante. Honrar o pai e a mãe vai prolongar a sua vida. Vai te trazer a clareza da prosperidade, do sucesso. Porque dias prolongados são dias prósperos. Você vai poder ver com clareza isso na sua vida e na sua jornada. E isso faz com que essa consciência plena de que se eu honro a Deus, honro os meus pais, os meus dias são prolongados. Eu tenho clareza na minha vida espiritual, emocional, como líder, como esposo, como pai, a sua jornada, ela começa a ter um novo horizonte, ou seja, você começa a viver um tempo de graça, um tempo de clareza, um tempo de uma vida e de uma vida abundante. Aqui você começa a perceber então o quanto isso traz para você benefícios que você já precisava estar acessando há muito tempo. Então eu quero que você anote porque essa camada, ela mexe com a sua história. Essa camada de honrar os pais, ela transcende a nossa razão, o nosso querer, ela transcende o nosso orgulho pessoal. Muitos homens que me procuram, eles não conseguem ir para uma próxima camada profissional, uma vida mais próspera ainda daquilo que ele já tem, porque ele não consegue amar os pais, ele não consegue perdoar os pais. Por quê? Presta atenção, muitos homens me procuram magoados, chateados, com raiva, com ódio dos seus pais. Presta atenção, amigo, você que está me ouvindo. O seu pai, a sua mãe, eles entregaram para você o que eles tinham de melhor. Agora, você, como homem, precisa entender o que você está fazendo. O que você está fazendo com aquilo que eles entregaram para você. O que você pode fazer de diferente. Quais são os lugares, os ambientes que você precisa estar para que você possa se performar e entender que assumir a sua vida, assumir a responsabilidade
e deixar de julgar, criticar os seus pais, vai te trazer consciência e vai te levar para um próximo nível. Fazendo isso, você libera o perdão, você reconhece, libera o perdão. E quando eu libero um perdão, presta atenção, eu sou o primeiro a ser beneficiado. Se você entende isso, você já está em outra camada. Agora, quero te dizer assim algo muito assim especial, muito pertinente para nós homens. Quando um homem não honra o pai e mãe, quais são as consequências? Ele tem uma rebeldia inconsciente. Anote isso. Bloqueios emocionais, dificuldade com a autoridade e também seus sabotadores internos. Seu diálogo interno é uma confusão interna nesse homem. Homens com problemas com os pais, em especial com o pai. Homem com problema com o pai, ele tem desafios, bloqueios na sua vida pública, não consegue falar, não consegue resolver o problema, não consegue visualizar e resolver problemas, situações simples. Por quê? Existe um bloqueio aí paterno, tá? Então, o quanto isso é importante. E o seu diálogo interno é muito confuso. São homens confusos, homens que não conseguem se posicionar. E se você faz a experiência de honrar, perdoar, servir e amar os seus pais, o jogo vai mudar. Anote isso, porque isso vai trazer algo assim para a sua vida que vai mudar e impactar a sua jornada. E a terceira camada que eu quero compartilhar com você, honrar esposa e filhos. Aqui está algo assim muito visível, um teste que você pode fazer com você mesmo. Sobretudo, o quanto eu preciso honrar esposa e filhos. E aqui, o seu desafio ele pode aumentar ou diminuir. Se eu, Anderson, eu não honro a Deus, se eu não honro os meus pais, quero que você responda para você. Como eu vou conseguir honrar a minha esposa e os meus filhos? Não sou casado. Se você pode estar pensando, eu não sou casado. Mas qual é a sua disposição? Como você vai honrar os seus irmãos, seus parentes, primos, pessoas que você precisa honrar e você não tem honrado? Preste atenção quanto isso, essa ligação de honrar a Deus, honrar os pais, isso fortalece, né, a questão do conceito da honra que eu tenho como honra, que você tem como honra. O homem, ele pode até dizer que honra a Deus, pode até dizer que perdoou os pais, mas você quer saber como de fato a sua honra ela é medida? Se você tem honrado a sua esposa e filhos. O quanto você tem alargado o seu coração e o quanto você tem, de fato, entendido o poder da honra na sua casa, na sua história e na sua família. Porque é óbvio que se você é pai, se você honra a sua esposa, isso é visível para os seus filhos. Logo, eles também vão desejar te honrar como pai. Uma coisa se conecta com a outra. E você precisa ficar atento do poder da honra, sobretudo em nossas vidas. Sobre a responsabilidade que eu, como homem, tenho e preciso ter do entendimento para com a honra. A honra, ela vai trazer para você clareza, sobretudo, a minha disposição de querer honrar o outro, de querer exercer a empatia para com o outro, de querer me colocar no lugar do outro, de querer honrar, de fato, de dentro para fora, a minha esposa, os meus filhos. Isso fortalece o elo familiar. Isso gera uma conexão profunda de amor, de perdão, sobretudo na nossa família. Eu quero que você entenda, sobretudo, o que é de fato honrar a esposa, como eu faço isso. Preste atenção e anote. A sua presença, uma presença real, uma presença emocional, uma proteção de fato real, uma liderança com amor e um respeito. E esse respeito, ele tem que ser também não só em casa, mas em público. Quanto você tem honrado as pessoas que são importantes para você, de dentro para fora?
também, não só em casa, mas também na igreja, no trabalho, na vida social, nos eventos, o quanto isso pode impactar a sua vida, a sua história, a sua jornada. E como eu então honro os meus filhos? E o que significa honrar? Você pode honrar os seus filhos com tempo, um tempo de qualidade. Você pode honrar os seus filhos com uma direção dada, uma direção bem dada, como homem, como pai, como provedor, como protetor dos seus filhos, da sua família. E também com exemplos práticos de honrar a Deus, de honrar os seus pais e de honrar a esposa. Preste bem atenção. Como com exemplo, Anderson, como eu tenho honrado a Deus, quanto eu tenho tido tempo com Deus, quanto eu tenho honrado os meus pais, quanto os meus filhos têm percebido isso. O que eu tenho falado dos meus pais, isso tudo é pertinente, isso tudo vai fazer com que você de fato entenda o conceito da honra. Eu quero trazer para vocês aqui 3 camadas, o benefício de quando essas 3 camadas elas são alinhadas. Quando você honra Deus, você se torna um homem de direção, um homem direcionado por Deus. Quando você honra os seus pais, você acessa a essência, a raiz da alma. E você tem o que então? Esse benefício da raiz, da essência, da força. E ontem eu conversando com meu filho, eu falei assim, como se conhece uma árvore? Meu filho, ele respondeu, pelos frutos. Se conhece a árvore pelos frutos. Se conhece os pais pelos filhos. E isso, a sociedade, ela tem nos observado. E quando ele honra a família, ele constrói um legado. Então, olha os benefícios que você pode trazer com a honra. Isso gera o que em nós? Identidade, capacidade, merecimento, autoridade, prosperidade sustentável. Eu convido você a fazer uma experiência com a honra, porque a honra vai mudar o jogo da sua jornada. O homem que honra a Deus, ele cura a sua história. Anota isso, que isso é muito importante. O homem que honra a Deus, ele cura a sua história. Um homem que honra os seus pais, ele cura a sua identidade. E o homem que honra a esposa e filhos, ele constrói a eternidade. Ou seja, isso faz parte da construção de um legado de um homem de honra. E com isso, você participando, fazendo essa mentoria, participando, entendendo mais o conceito da jornada de honra, você vai entender, de fato, como construir, como restaurar o seu caráter, como construir um legado, com base nos seus valores e princípios. Mas para isso, você precisa, então, entender, de fato, sobretudo, a mentoria que eu, Anderson, tenho com a jornada de honra. E você é meu convidado a participar dessa jornada. Deus te abençoe.